Oh, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada Igreja de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém, meus irmãos? Estarei aqui pela misericórdia de Deus, entrando na tua santa palavra, que toda honra, que toda glória e majestade seja dada a Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, amém? Gostaria que meus irmãos abrissem vossa Bíblia em Lucas 7. Lucas 7, a partir do versículo 1, que fala sobre a cura do servo do centurião. Aleluia. Lucas 7, a partir do versículo 1, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, ou seja, uns mensageiros, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Repetindo o versículo 9. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E ele falava: Fala para ele que não precisa ele vir até aqui na minha casa, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Será que eu e você, nós somos dignos de receber, emanásábia, a presença do Senhor dentro do nosso lar? Será que nós temos essa consciência, assim como aquele centurião, assim como, vamos dizer que ele era um capitão daquele exército, assim como ele tinha aquela consciência que ele era um pecador e que ele não era digno de receber Jesus com a sua, com tanta santidade, ele não era digno, mas ele tinha fé, que bastava somente uma palavra, aleluia, para que o servo dele ficasse curado. Fala para ele que eu não sou digno de que ele entre dentro da minha casa, mas que basta tão somente ele dizer uma palavra que eu creio, eu acredito que meu servo irá ficar curado. E ali, meus irmãos, Jesus, ele falou lá, eu creio que Jesus, ele falou com aquele povo que estava acompanhando ele. Vocês estão vendo? Nem mesmo em Israel existem pessoas de tanta fé como esse centurião. Nem mesmo em Israel.
trazendo para hoje em dia, nem mesmo os crentes, nem mesmo os evangélicos têm tamanha fé para poder acreditar que eu salvo, que eu curo, que eu liberto, que eu transformo vidas, que eu mudo o cenário, que eu mudo o cativeiro, que eu tiro o homem do cativeiro, que eu tiro o homem da prostituição, que eu curo o deficiente físico, que eu curo o dependente químico. Ô, general de batalha, nem mesmo os que servem a Jesus, eles não acreditam. Eles não têm tanta fé. Como às vezes muitas pessoas no mundo, que muitas das vezes eu e você julga, mas tem mais fé do que eu e você. Muitas pessoas que estão até mesmo dentro de um terreiro têm mais fé que Jesus faz do que eu e você temos. Ô, general de batalha. E ali Jesus liberou a cura daquele homem. Liberou a cura daquele servo. O que eu quero trazer para vocês nessa tarde, meus irmãos? O que eu quero trazer para vocês nessa tarde? Que Jesus, ele se admira. Quando nós acreditamos, quando nós temos fé que ele tem o poder de curar, mesmo que você não possa ver, mesmo que você não possa enxergar, mesmo que você não possa ver Jesus, conforme aquele homem falou, eu não sou digno de receber ele dentro da minha casa, mas eu acredito nele, eu sei que ele cura, eu sei que ele salva, eu sei que ele liberta, então peça a ele que libere uma palavra para que meu servo fique sã, para que meu servo fique curado, para que essa enfermidade venha bater em retirada, porque eu sei que ele pode fazer. O que Jesus quer sobre a minha e sobre a tua vida? Que nós venhamos ter fé, que nós venhamos acreditar, que nós venhamos dar valor para as pessoas que nos ajudam, para as pessoas que nos servem, para ajudar, entendeu? Clamar Jesus para aquele enfermo, para aquele dependente químico, para aquele alcoólatra, para aquele morador de rua, clamar por eles, pedir a Deus para poder liberar uma palavra, ainda que Jesus não vá lá, Jesus libera uma palavra, liberta aquele traficante, liberta aquele miliciano, liberta aquele jovem, liberta aquela jovem, tira ela da prostituição, tira ela dessa vida, Jesus, libera uma palavra, porque o Senhor tem o poder, Jesus, de curar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Só Deus sabe da onde que Jesus ele me tirou para me poder ficar na posição a qual Jesus ele quer. Jesus ele me tirou da prostituição. Jesus ele me tirou das drogas. Jesus ele me tirou do alcoolismo. Porque eu sei que teve alguém que clamou pelo sangue de Jesus pela minha vida. Eu sei que alguém clamou por mim, alguém dobrou o joelho, alguém jejuou, alguém subiu um monte, alguém desceu um monte, alguém fez propósito pela minha vida. E hoje em dia, meus irmãos, eu falo para vocês, eu andei um tempo afastada da presença do Senhor, fiquei na caverna, voltei a fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E quando a gente nos afasta, ainda mais quando nós temos um chamado forte com Jesus de libertação, de cura, aí que o diabo ele se levanta para poder paralisar a obra que Deus tem na nossa vida. Aí que ele levanta para poder nos paralisar na terra, o inferno todo se levanta para poder nos parar. Eu cheguei a ouvir de pessoas do mundo, isso aqui é testemunho da minha vida, um pequeno trecho. Amanda, eu não te vejo assim bebendo, eu não te vejo assim fumando. Você é uma missionária, você cansou de ir na minha casa orar, você entrou na minha guerra, eu não te vejo, o mundo não te pertence. Você não combina com o mundo. De pessoas entrar aqui dentro da minha casa, cliente minha, que sou cabeleireira, eu sou manicure. Amanda, eu sei que você não está missionária, eu sei que você não está na presença. Pessoa prostituta que trabalha, ô general de batalha, aqui no Rio de Janeiro, na Vila Mimosa, no prostíbulo mais pesado que tem no Rio de Janeiro. Ela chegar e falar para mim, Amanda, ora pelo meu esposo, mesmo você bebendo comigo, mas eu acredito na tua palavra.
Eu acredito na unção que Deus tem na tua vida. Eu acredito que você vai orar e que Jesus ele pode mudar o cativeiro do meu esposo que está preso, vai fazer 4 meses. Aí, meus irmãos, ontem, essa menina ela teve aqui para poder fazer o cabelo. Ela mesma pegou meu controle, botou no YouTube, botou louvores, começou a chorar. E eu falei com ela, e aí, como é que foi a audiência do teu esposo? Como é que ficou? E ela falou para mim, a pessoa que foi assaltada, a qual ele assaltou, não foi. E nem as testemunhas foram. Aí eu falei, eu não falei para você que eu ia orar? Mas eu falei que eu ia orar pelo Paulo Vitor, mas que viesse ser feita a vontade do Senhor. E se a testemunha não foi, e se o réu, a pessoa que foi assaltada por ele não foi, é porque Jesus ele está no controle. É porque Jesus ele quer o Paulo Vitor de volta aqui. É porque lá dentro da cadeia ele está guardado. Ele está escondido. Aleluia. Emanasábia. Ele está escondido lá. Então descansa o teu coração. Entrega tudo na mão do Senhor. Aí ela colocava cada louvor, sabe, que tocava no meu coração. Deus usando ela para botar os louvores que tocava no meu coração. Foi tremendo. Foi uma tarde maravilhosa, sabe, meus irmãos? E é isso que eu quero falar para vocês. Que vocês venham ter fé, mesmo que não veja Jesus, mesmo que você não sinta nem a presença dele, mesmo que você não sinta nem um arrepiozinho do Espírito Santo, mesmo que você não fale a língua dos anjos, mesmo que você não sinta a presença quando você dobra o teu joelho, mas que você acredite, que você tenha fé, porque Jesus ele quer que tenha fé. E a parte mais triste dessa passagem de Lucas 7 é quando Jesus ele fala que nem mesmo em Israel eu vi um homem com tamanha fé como esse centurião. Então, que nós venhamos ter fé como esse centurião, que nós venhamos acreditar como esse centurião, que Jesus ele vai fazer, que Jesus ele vai libertar, que Jesus ele vai curar e que Jesus ele vai salvar. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra guardada na tábua do teu coração. Conforme falou com vocês, também cortou para mim, porque a espada corta para os dois lados. Eu também recebo essa palavra no nome de Jesus. E que Deus venha abençoar a cada um dos meus irmãos na tarde desse dia.